Olá, querida criança! Nessa videoaula, nós faremos a correção das atividades que você fez na trilha passada em matemática. Lembra? Na página 165 e na página 166 da sua apostila de matemática do quarto bimestre. Então, apostila na mão, lápis e borracha, vamos corrigir. Bem, o Beto andou comendo pizza. Ele comeu 2 pedaços da pizza de mussarela, 1 pedaço da pizza de banana e 1 pedaço da pizza de berinjela. A primeira pergunta é: qual fração representa a quantidade de pizza de mussarela que o Beto comeu? Bem, a resposta era 2/8, porque todas as pizzas tinham 8 pedaços. E o Beto comeu 2, tá vendo aqui? Ó, se você olhar aqui desse lado tinha 2 e desse lado tá faltando 2, ó, é só comparar, tá bom? Então, ele comeu 2/8, porque tinha 8 no total, e desses 8, o Beto comeu 2. Agora, qual fração corresponde à quantidade de pizza de berinjela que o Beto comeu? Bem, tinha 8 pedaços, ele comeu um só. E então, era 1/8, porque de 8 pedaços ele comeu só 1. E qual fração representa a fatia de pizza de banana? Bem, a mesma coisa, ó. Tinha 8 pedaços, ele comeu 1, então 1/8. Agora a pergunta D é: que fração equivale à quantidade total de pizza que o Beto consumiu? Bem, ele comeu 2 pedaços aqui, mais um aqui, que deu um total de 4 pedaços. E as pizzas estavam divididas em 8 pedaços. Prof, mas espera aí, por que não é 4/24? Bem, porque esse 8 representa o tamanho do pedaço. É o tamanho de um pedaço se a pizza inteira for dividida em 8 partes. Agora, se a pizza tivesse sido dividida em 24 partes, os 4 pedaços eles iam ser bem pequenininhos, né? Cada um, porque ia ser muitas divisões. Mas ele comeu 4 pedaços grandes, equivalentes a 1/8 da pizza. 4 pedaços do tamanho de 1/8. O número que está embaixo indica o tamanho da parte, não quantas partes. E o número que está em cima indica quantas partes. Então, ele comeu 4 pedaços do tamanho de 1/8 de pizza. 4/8. Bem, vamos corrigir o próximo. Ainda na página 165, pedia para representar com um único desenho o total de fatias de pizza que o Beto comeu. Bem, se fosse uma pizza só, ela estaria dividida em 8 pedaços, porque nós estamos falando de pedaços do tamanho de oitavos, né? Então, eu dividi aqui uma pizza em 8 pedaços. Eu pintei 2 para representar a pizza de mussarela, que ele comeu 2. Aí, mais um para representar a pizza de berinjela, que ele comeu 1. E mais um para representar a pizza de banana. Ou seja, se a gente fosse considerar isso como uma pizza só, o Beto comeu metade da pizza. Guloso Beto aí, pessoal. Então, descobrindo aqui, ele comeu exatamente a metade da pizza. Quer ver uma coisa legal? 4/8. 4 é a metade de 8. Quando a gente desenha, a gente percebe que é a metade do círculo. Metade da pizza. Legal, né, pessoal? Agora, como você descobriu? Essa resposta é pessoal. Eu escrevi como eu descobri. Eu contei e eu representei, né? Eu representei primeiro com fração, depois representei aqui com o meu desenho. Agora, represente essa quantidade com o número decimal. Ó, ele não comeu metade da pizza? Então, eu representei com 0,5, porque 0,5 representa a metade de um inteiro. Um inteiro é 1, a metade de 1 é 0,5. Muito bom! Se você não sabia G, não se preocupa, agora você sabe. Toda vez que você quer representar a metade de um inteiro com decimais, é 0,5. Podemos passar para a próxima página? Vira a sua página na sua apostila e vem comigo para a página 166. Aqui a gente vai corrigir o exercício 2. Olha só. A dona Josefa ia usar metade das tangerinas que as crianças trouxeram para fazer sorvetes deliciosos. Nessa receita, ela utilizou metade da tangerina de Linda, metade da tangerina de João, metade da tangerina de José e metade da tangerina de Joana. Contando esse total de metades aí, quantas tangerinas foram consumidas no total?
2 tangerinas. Como assim, prof? Ela pegou a metade da Linda, metade do João, metade do José e metade da Joana? Mas não dá para dizer que ela usou 4 tangerinas, porque ela só usou a metade de cada uma. Se juntar 2 metades, dá uma. Ela tinha 4 metades. Ela tinha um meio, mais um meio, mais um meio, mais um meio, que deu um total de 2 inteiros. Quer ver uma coisa legal? Ó, a gente já sabe que são 2 tangerinas, porque 2 metades formaram uma tangerina inteira. E ela tinha 4 metades. Então, 2 metades formaram uma, as outras 2 metades formaram a outra, 2 tangerinas. Agora, se fosse fazer essa conta, quer ver quanto que ia dar? Ó, represente o resultado por meio de uma soma. 1 meio mais 1 meio mais 1 meio mais 1 meio. Ia dar 4 em cima, por quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. E embaixo, não ia dar 8, não. Embaixo ia continuar 2. Essa é uma fração aparente. Parece que é uma fração, mas não é. Porque, ó, se dividir 4 por 2, dá 2, ou seja, 4 metades divididas por 2 vai dar no final 2 tangerinas, porque 4 dividido por 2 dá 2, né? E para fazer uma tangerina precisa de 2 metades. Então, 4 dividido por 2 dá 2, ou seja, as 4 metades organizadas de 2 em 2 vai dar o total de 2 tangerinas. Você viu que eu somei só o numerador, mas eu não somei o denominador? É porque o numerador representa uma quantidade e pode ser somada, mas o denominador representa o nome, indica o tamanho da parte e não pode ser somado, só repetido. Agora, será que dá para representar metade mais metade mais metade mais metade sem usar fração? Dá. Dá para representar com o número decimal, ó. 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5, que vai dar o quê? Ah, vai dar 2,0, porque 4 vezes 5 é 20. 2 tangerinas. Agora está fazendo sentido, né? Muito bem. Agora, qual é o outro número racional que pode representar o meio? Fácil, 0,5. Eu posso representar a metade de qualquer coisa com 1 sobre 2, que no caso é 1 meio, ou com 0,5, né? Que nesse caso aqui é 5 décimos. Se fosse 50 centésimos ou 500 milésimos, ia dar na mesma, porque o 5 ainda está na casa do décimo. E quando o 5 está na casa do décimo, ele representa a metade de 1 inteiro. Porque a gente tem que dividir o inteiro em 10, né? Por isso que chama décimo, porque foi dividido em 10. E a metade de 10 é 5. Eu sempre ficava pensando assim, que para transformar 1 meio em número decimal, tinha que ser 0,2. Porque tem um 2 aqui, né? Só que 2 não é a metade de 10. Mas 1 é a metade de 2. Então, são formas diferentes. Aqui representa 1 meio, porque o 1 é a metade do 2. Mas aqui a gente não vai dividir o 1 em 2 partes, que nem aqui. A gente vai dividir em 10. Por isso que tem que ser o 5 para representar a metade de 10. Agora, ó, converse com um colega sobre a questão 2 e responda abaixo o que vocês descobriram a respeito da soma de frações com o mesmo denominador. Bem, provavelmente você não pôde falar com seu colega, né? Mas nós descobrimos juntos que nós somamos os numeradores, mas repetimos o denominador. Ou seja, só soma o número de cima. O número de baixo a gente repete. Agora que você já corrigiu tudo, aposto que você entendeu melhor esse conteúdo. Fica tranquilo que a gente vai continuar estudando ele até você aprender direitinho. Mas você pode anotar suas dúvidas e falar comigo pelo chat, pelo aplicativo ou por outro canal de comunicação. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!